Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que perdoa, que ensina e que nos coloca de pé. Eu gostaria de falar, de fazer com os irmãos aqui, de aprender com os irmãos aqui, né? Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então vamos aprender, né? Vamos aprender com Cristo, com Jesus. Mas antes eu quero orar por este momento, né? Agradecer a Deus por este momento e também para Deus nos dar graça, na live bem rápida e objetiva, sobre uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por este momento, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos dá graça. Espírito Santo, nos dá, meu Pai, desvenda os nossos olhos para que possamos compreender, meu Pai, a Tua lei, a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número... Apocalipse 1. Vem comigo na palavra. Apocalipse 1, versículo de número 19. Aqui está a chave do livro de Apocalipse. Aqui nós temos um esboço do livro de Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que João viu. Capítulo 1. João na ilha de Patmos, ele vê o quê? O Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3. As cartas às 7 igrejas da Ásia. E do capítulo 4 ao 22, as que depois dessas hão de acontecer, do capítulo 4 a 22. Então, nós cremos que do capítulo 4 ao 22 ainda vão se cumprir. Amém? Então, vamos lá. Para a honra e glória do Senhor. Vamos no capítulo 1, vamos lá. Capítulo 1. Trata-se de uma visão atual do Cristo eterno. Jesus se apresenta ao apóstolo, mostrando a forma que ele se acha após a morte e ressurreição. Como ele se acha na glória celestial. Que lindo isso! Que consolador! Então, capítulo 1. Como Cristo ele se apresenta ao apóstolo após a sua morte e ressurreição. Vamos ver como Cristo se apresenta. Capítulo 1, vamos lá. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição do reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, provavelmente no domingo. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vê escreve num livro, e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Esmirna e Pérgamo, e Tiatira, e Sardes, e a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha só, como Cristo se apresenta após a sua morte e ressurreição. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E olha o que João escreve agora. E quando ouvi, olha João diante do Cristo glorificado, e eu
quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu vou repetir, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves, quer dizer, Cristo tem autoridade. E tenho as chaves da morte, do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, existe 3 interpretações, 3 escolas no livro de Apocalipse, que são 3 posições. Os pré-tribulacionistas, tem os pré-tribulacionistas, tem os mid-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas. Nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não passará na tribulação, ela é tirada antes. E também existe algumas posições. Tem 4 linhas, de interpretações. Que eu me lembre agora, existe os idealistas, os preteristas, os historicistas e os futuristas. Nós somos futuristas. Nós cremos que do capítulo 4 ao 22 ainda vão se cumprir. Do 4 ao 22 ainda vão se cumprir. Amém? Nossa posição, somos pré-tribulacionistas e futurista. Então, capítulo 1. Capítulo 1, Cristo se apresenta ao apóstolo João, que está na ilha de Patmos. Após a sua morte e ressurreição, Jesus se apresenta ali como o Cristo glorificado. Ele fala para João, João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e eu tenho as chaves. Olha que lindo isso. Que palavra, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E diante disso, João cai aos seus pés. E Jesus coloca a mão sobre João e fala, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, capítulo 1. Amém? Primeiro ponto aqui. Capítulo 2 e 3. A história da igreja é apresentada através do simbolismo das 7 cartas à igreja da Ásia. Número 7 é o número da perfeição de Deus. Observe que Paulo escreveu também as 7 igrejas: Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Amém? Então ele escreve a igreja de Éfeso, que é a igreja do primeiro amor, que havia perdido o seu primeiro amor. Então capítulo 2 e capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia, que estão na Ásia. E é interessante que para todas as igrejas nós podemos ver que ele escreve assim, capítulo 2, 2, a primeira igreja, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. Em todas as igrejas ele fala assim, eu sei as tuas obras, 2:9, 2:13, eu sei as tuas obras. No 18 também diz aqui, eu conheço as tuas obras. No 3 também, eu sei as tuas obras. Na 6ª carta, eu sei as tuas obras. Então uma característica aqui especial. E também na 7ª carta ele diz, eu sei as tuas obras. Então, em todas as cartas, Jesus, como tem os olhos como chama de fogo, ele fala, eu sei, eu conheço as tuas obras. Porque olhos como chama de fogo, a onisciência, o olhar penetrante. Ele conhece a intenção do meu, do seu e do nosso coração. Amém? Capítulo 1, Cristo glorificado, 2 e 3. Capítulo 2 e 3. A história da igreja, que é apresentada através do simbolismo 7, 7 número da perfeição. Capítulo 4, vamos lá. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Estamos aqui falando sobre uma visão panorama do livro do Apocalipse. Capítulo 4. No início deste capítulo se dá o arrebatamento do apóstolo João.
Aqui representa o arrebatamento da igreja, visto em seu arrebatamento. Note que depois dessas coisas, o período da igreja na terra, João foi arrebatado em espírito e viu coisas grandiosas. Vamos lá? Apocalipse capítulo 4. Né? Alguns estudiosos, alguns teólogos não acreditam ali que fala do arrebatamento da igreja, mas eu creio que representa o arrebatamento da igreja. Porque no capítulo 4 e 5, os 24 anciãos representam uma igreja. É uma representatividade da igreja. Vamos lá. Capítulo 4 e 5, Apocalipse. E depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouviu falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. Depois dessas o quê? Capítulo 1, Cristo glorificado, as 7 igrejas da Ásia. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu. Então, João ele vê um trono. E um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Um arco celeste estava ao redor do trono. E era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Né? Quem são? Né? Quem são os 7 Espíritos de Deus? São 7 Espíritos de Deus? Não, são um Espírito, né? O Espírito Santo, mas com 7 características, 7, a plenitude. Isaías vai dizer, né, repousará sobre ele o espírito de temor, de sabedoria, de conhecimento. Então está ali. Quer saber quem é os 7 Espíritos de Deus? Está ali. Né? Fala da plenitude do Espírito Santo em seu ministério, serviço. Está ali. Isaías capítulo 11. 7 Espíritos de Deus. Vamos lá, vai. Estamos aqui. Então, no capítulo 4, fala dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Isaías, capítulo de número 11. Vamos lá. Então, é um Espírito com 7 facetas. Também significa o Espírito Santo na sua plenitude de operações e ministérios. Olha aqui. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, um Espírito com 7 características, com 7 facetas. Amém? Vamos lá. E também, então, no capítulo 4, representa a igreja que vai ser arrebatada. Estará no céu para ser galardoada no tribunal de Cristo. Capítulo 5. Neste capítulo temos a evidência de 24 anciãos que adoravam aquele que vive eternamente. Eu preciso repetir isso aqui. No capítulo 5, temos a evidência eu vou até grifar isso aqui, dos 24 anciãos que adoravam aquele que vive eternamente. Representa a igreja do Antigo, do Velho e do Novo Testamento. O texto em foco mostra a igreja que se encontra no céu já glorificada. Vamos lá? Capítulo 5. Os 24 anciãos. E vi na destra
do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, um dos 24 anciões, disse. Então a igreja já está aqui glorificada. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, olha aqui, os 24 anciãos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Olha a igreja já glorificada adorando o cordeiro. Tendo todo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha o culto no céu agora. Olha a igreja aqui adorando aquele que vive eternamente. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, capítulo 5, a igreja estará... O foco mostra a igreja que se encontra no céu já glorificada, adorando aquele que vive eternamente. Capítulos agora 6 ao 18. Capítulo 6 ao 18 aqui agora inicia o período tribulacional. A última semana de Daniel começa no capítulo 6 do livro de Apocalipse. O cavalo branco trazendo falsa paz, vermelho guerra, preto fome e amarelo pestes, doenças e morte. Então, capítulo de número 5 e 6. Abertura dos selos. O tocar das trombetas e o derramar das taças indica aqui a grande tribulação. Então, a grande tribulação é do capítulo 6 ao 18. Será um período sem igual na história da humanidade, um acontecimento nunca visto e comparado. Jesus falou que virá uma aflição como nunca houve no mundo. Veja o que predisse Jeremias 37, veja o que Nosso Senhor profetizou em Mateus 24, 21, um período de uma aflição como nunca houve no mundo. Amém? Então, vamos fazer aqui um resumo rapidinho. Capítulo 1, Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3, as 7 cartas às igrejas da Ásia. Capítulo de número 4, representa o arrebatamento da igreja. Capítulo de número 5. Neste capítulo temos a evidência de 24 anciãos que adoravam aquele que vive eternamente, que representa a igreja do Antigo e do Novo Testamento. A igreja já glorificando, adorando aquele que vive eternamente. Capítulos 5 e 6, período tribulacional, aqui indica a grande tribulação. Abertura de selos, tocar das trombetas e o derramar das taças. Capítulo de número 19. Aqui Jesus vem vitorioso e cheio de poder e glória, num cavalo branco. Não o cavalo genérico do capítulo 6, que é o anticristo, que tem um arco, não. Esse aqui ele tem uma espada. Então, e na sua coxa e nos seus vestidos tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, capítulo 19. Aqui Jesus vem vitorioso, cheio de poder e glória. É a última fase da sua volta, onde vence a besta e o falso profeta. O diabo, porém, será preso por 1000 anos. Então, a besta e o falso profeta inauguram um lago de fogo. E o diabo é amarrado por 1000 anos, ali na Batalha do Armagedon. Ok? Que depois nós vamos ver mais para frente. Eu quero fazer aqui, claro, com a graça do Senhor, eu quero fazer com os irmãos aqui uma série de estudos escatológicos, uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse,
Amém? Então é interessante isso daí, que lindo. Então eu gostaria de fazer com os irmãos uma série de estudos escatológicos sobre o livro de Apocalipse. É um livro muito, muito interessante. E claro que nós temos a chave do livro de Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto, o que João tem visto. Cristo glorificado. Que lindo isso. Escreve as coisas que são as 7 igrejas da Ásia. Escreve as coisas que depois dessa hão de acontecer. Capítulo 4 ao 22 ainda vai se cumprir. Amém? Então, capítulo 19, Cristo vem. Né? Cristo vem aqui glorificado. Aqui Jesus vem vitorioso e cheio de poder e glória. Capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20. Aqui Jesus inaugura uma época nunca vista na história. Aqui Jesus inaugura uma época nunca vista na história dos homens. O milênio de glória. Então, após o capítulo 19 ali, a batalha do Armagedon, que Cristo vem e pisa o seu pé no Monte das Oliveiras, destrói as nações, salva Israel e entra e inaugura um período milenar. Então, período de 1000 anos, período milenar. É uma época nunca vista na história dos homens, o milênio de glória. Vários acontecimentos se darão no milênio. Assuntos que também nós podemos abordar mais adiante. Amém? Após o juízo final. Então, após o milênio, após o juízo final, se assentará onde os ímpios se assentará. Após o juízo final se assentará. Onde os ímpios, os desviados, os demônios, o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, enxofre. Esta é a segunda morte. Então, após o milênio virá o quê? O juízo final. Vamos ver lá, ó. Apocalipse. Abra sua Bíblia aí. O povo perece por falta de conhecimento. Apocalipse capítulo 20, ó. 1000 anos. Depois dos 1000 anos, nós podemos ver aqui o juízo final. Amém? Juízo final. Agora o capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Aqui se dará o perfeito estado eterno. Ali os santos viverão eternamente, em gozo sem igual. Não haverá morte, tristeza, lágrimas ou qualquer tipo de dor. Ali não entra pecado, é só glória. Nós vamos adorar o Senhor eternamente. Como almejamos esse dia glorioso, em que o corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, possamos dizer com alegria, esse é o nosso sentimento, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Então, que lindo isso. Então, nós acabamos de fazer aqui um breve comentário, um resumo do livro do Apocalipse. Entendemos aqui? Então, vamos fazer uma recapitulação. Bem, capítulo 1. João tem uma visão do Cristo eterno. Como que Jesus se apresenta ao apóstolo João, mostrando a forma em que ele se acha após a sua morte e ressurreição. Capítulo 1. Capítulo 2 e 3. A história da igreja é apresentada através do símbolo 7. As cartas 7 igrejas da Ásia. Também Paulo escreveu as 7 igrejas. 2 e 3. As cartas 7 igrejas da Ásia. Capítulo de número 4. Aqui também, no início deste capítulo, se dá o arrebatamento do apóstolo João. Aqui representa o arrebatamento da igreja. Representa o arrebatamento da igreja. Capítulo 4. Capítulo 5. Temos aqui a evidência de 24 anciãos que adoravam aquele que vive eternamente, que representa a igreja do Velho e do Novo Testamento, já glorificada e adorando aquele que vive. Capítulo de número 6 ao 18. Abertura de selos, tocar de trombetas e derramar das taças. Indica aqui a grande tribulação, do capítulo 6 ao 18. Capítulo 19, aqui Jesus vem vitorioso, cheio de poder e glória. Capítulo 20,
Aqui, Jesus inaugura uma época nunca vista da história dos homens, o milênio. E depois do milênio, a besta e o falso profeta serão lançados, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, inaugura o Gehenna, né? O lago de fogo. E também nós podemos ver após o juízo final também. Nós vamos ver o juízo final, após o milênio, o juízo final, onde os desviados, os demônios, o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Vão fazer companhia pro anticristo, pro falso profeta, que já foi inaugurado com eles. No capítulo 21 e 22, aqui se dará o perfeito estado eterno, que nós podemos ver aqui, João, aqui se dará o estado eterno, que João fala aqui no capítulo de número... E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E Paulo fala também, a nossa cidade estás no céu. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Essa é a razão da nossa fé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus.